Olá a todos, vocês estão assistindo ao curso de análise de estabilidade linear. Meu nome é Leonardo Alves e esse curso faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense. Essa é a primeira aula do curso e antes de começar é interessante falar um pouco do diferente tipo de bibliografia que a gente vai usar. É bom ter em mente que eu vou citar aqui só apenas os livros fundamentais, tá? Para consulta, só que ao longo do curso a gente vai estar mencionando também alguns artigos importantes sobre cada um dos temas que a gente vai abordar nas diferentes aulas, tá? Mas em termos de bibliografia fundamental, o primeiro livro que eu recomendo é do Chandrasekhar, tá? Ele é um livro sobre estabilidade hidrodinâmica e inclui também efeitos de magnetohidrodinâmica, a estabilidade de escoamentos sujeitos a campos magnéticos e tal. Um outro livro clássico que vale a pena dar uma olhada é o do Drazen and Reed. Ele é um livro também que contém bastante material sobre problemas fundamentais como camada de mistura, convecção natural. Vale a pena dar uma olhada. Tem um outro livro mais recente, do Schmid e do Henningson, de 2001. Ele contém material mais avançado sobre a estabilidade, desenvolvimentos recentes da técnica, incluindo análise de receptividade, sensitividade, crescimento transiente, etc. Tá? E, para terminar, tem um outro livro que também pode ser interessante. Dá uma olhada, é o livro do Criminale, Jackson e Jocelyn. É um pouquinho mais recente, mas também vale a pena ter em mãos, tá? Então esse é o material que a gente vai consultar de referência para vocês poderem estudar os diferentes assuntos que a gente vai cobrir ao longo do curso. Antes de começar a detalhar essa ferramenta matemática, né, que é a análise de estabilidade linear, que nos permite entender o comportamento de sistemas dinâmicos, né, é importante começar a destacar no curso alguns conceitos fundamentais. E o primeiro conceito fundamental é o conceito de estabilidade. Né? O que significa estabilidade? Uma definição bastante interessante que eu gosto, você pode definir estabilidade, né, como a habilidade de um sistema, e a gente vai definir o que significa sistema no próximo passo, é a habilidade de um sistema em restaurar seu estado de equilíbrio quando submetido
uma perturbação. Então a gente vai definir com mais calma o que significa, o que é um sistema, o que é um estado de equilíbrio e o que é uma perturbação, mas, de modo geral, a gente pode ilustrar o que significa esse tipo de conceito com uns exemplos fundamentais. Tá? Que exemplos são esses que a gente pode demarcar? Né? Então a gente pode ilustrar, através desses exemplos, conceitos importantes, como o conceito de estabilidade neutra, por exemplo. Tá? O que é estabilidade neutra? Imagina, esse é o exemplo, talvez um dos mais clássicos que existam, imagina uma bola, tá? Sobre uma parede. Tá? Ela está encostada na parede, e a nossa medida, o nosso sistema aqui que mede o comportamento dessa bola, na verdade está dizendo para a gente, por exemplo, tá? É uma medida aqui de energia potencial, por exemplo. Tá? O que acontece? Digamos que essa bola está em repouso. O que acontece quando se aplica uma perturbação nessa bola para que ela se mova em qualquer direção? Tá? Assumindo aqui que o chão é plano, essa bola não vai variar a energia potencial dela mediante perturbações a esse seu estado de equilíbrio de repouso aqui inicial. Tá? Não interessa qual é a perturbação que a gente coloque, a energia potencial dessa bola vai ser sempre a mesma. Tá? Então, um sistema que tem uma variável importante dele, a sua variável principal nesse caso aqui, a energia potencial, não varia de amplitude mediante essa perturbação, né? A gente considera esse estado em que o sistema se encontra um estado de estabilidade neutra. Tá? Um outro exemplo clássico, um outro conceito fundamental clássico de estabilidade é o de estabilidade incondicional. Tá? Imagina agora que a gente está sobre uma bacia, digamos, infinita, tá? E essa bola está lá dentro, essa bacia se estende eternamente, e quando a gente coloca uma perturbação nessa bola, né, imaginando aqui um cenário, por exemplo, em que essa posição de equilíbrio inicial da bola é perturbada, e essa câmara, essa bacia, ela tem atrito. Tá? Então, o que acontece com essa bola? Ela vai começar a oscilar e, eventualmente, por causa das forças de atrito, essa amplitude dessa oscilação vai começar a reduzir, até que, eventualmente, ela recupera esse estado, ela volta ao estado original, inicial dela, e recupera, né, essa medida de energia potencial. Né? Durante o processo de perturbação, a energia potencial vai variar, mas, eventualmente, essa bola volta a um estado de repouso que é idêntico ao seu estado original. Tá? Então, isso é o que a gente quer dizer com estabilidade incondicional. Tá? Vou consertar aqui a letra. Não, piorou, mas está escrito aqui estabilidade incondicional. Tá? Existem exemplos diferentes, tá? Exemplos mais complicados. Isso aqui, existem variações. Esses aqui são dois casos extremos. Existem outras variações de estabilidade, por exemplo, onde essa instabilidade não é mais incondicional. Então vamos olhar, por exemplo, esse caso aqui. Tá? Esse sistema também pode se estender ou não. Tá? O nosso chão agora tem uma forma bastante sinuosa e a bola se encontra, né, no fundo, semelhante às outras formas. Tá? A gente tem a nossa medida também aqui de
energia potencial, vamos dar uma perturbação aqui nessa bola. E se essa perturbação tiver uma amplitude pequena, essa bola, de novo, lembrando aqui que o chão também tem atrito, tá? Existem forças de atrito atuando no contato entre a bola e o chão, e aí essa bola começa a oscilar quando perturbada, mas esse atrito faz com que essa oscilação perca amplitude e eventualmente a bola volte à condição inicial dela, né? Ele recupere esse estado de repouso inicial, onde a energia potencial é equivalente ao valor que ela tinha inicialmente. Tá? Mas isso só acontece se essa perturbação imposta à nossa bola tiver uma amplitude pequena. Se ela tiver uma amplitude grande o suficiente, essa bola pode ultrapassar esse máximo local e vir parar numa outra região de repouso, tá? E não sair mais dela, oscilar aqui e voltar eventualmente a uma situação de repouso nessa nova medida, ou de maneira semelhante, ela pode vir para cá e parar nesse outro máximo local e eventualmente entrar em repouso nessa posição, tá? Então isso aqui mostra um cenário onde a estabilidade desse sistema ele é condicional. Tá? Ao contrário da estabilidade incondicional que a gente tinha no exemplo anterior, onde essa bacia era infinita, não interessava a magnitude, a amplitude da perturbação que a gente desse, essa bola, por causa do atrito, eventualmente voltaria a essa posição de repouso inicial dela. Tá? Aqui, devido à presença de múltiplos mínimos locais, dependendo da amplitude da perturbação que eu der nessa bola, ela pode alcançar um outro estado, uma outra solução de equilíbrio diferente da original, tá? Que por sua vez também possui, obviamente, uma estabilidade condicional. Se eu perturbar essa solução novamente, ela pode voltar para o estado anterior, não mais o seu estado original, independente de ser um mínimo global ou ser talvez um outro mínimo local. Tá? Então isso aqui é o que a gente considera um estado de estabilidade condicional. Tá? E é claro, nós temos o caso onde nada disso acontece e nós temos a nossa bola exatamente num ponto de máximo aqui, nossa medida de energia potencial nesse nosso exemplo é a mesma. E agora fica claro que, nesse caso, se eu perturbar o meu sistema para qualquer lado, independente da magnitude dessa perturbação, essa bola vai sair da posição de máximo local, máximo global, digamos, e assumindo aqui também que o nosso chão, né, ele é infinito em ambas as direções, então ele se afasta desse máximo global e jamais volta a essa posição original. Tá? Então, obviamente, esse é um caso onde essa solução do sistema, né, que é o posicionamento da bola no máximo global, ele máximo global, que é o único máximo do sistema, ele é uma solução instável. Tá? Então, esses 4 cenários aqui são exemplos de casos típicos que a gente encontra na estabilidade de diferentes tipos de sistema que a gente vai vir analisar. Tá? E de uma maneira ou de outra, a gente está sempre falando de estabilidade incondicional, estabilidade condicional, estabilidade neutra ou sistemas instáveis. Tá? Então, esses conceitos vão aparecer de maneiras diferentes, então é interessante já introduzir eles nessa forma bastante simplória para facilitar a discussão dos problemas que vão vir a seguir. Dentro da definição de estabilidade que a gente deu agora, alguns outros conceitos naturalmente aparecem. Tá? Ou seja, a gente definiu estabilidade como a habilidade de um sistema em restaurar seu estado de equilíbrio quando submetido a uma perturbação. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é quem é esse sistema, o que significa esse sistema. Então, dentro desse conceito de estabilidade aparece
essa palavra sistema, né, que no nosso caso aqui é um sistema dinâmico, a gente está considerando problemas transientes que, de modo geral, podem ser escritos dessa forma. Tá? Esse sistema, quando é um sistema dinâmico, quando é um sistema transiente, ele possui soluções de equilíbrio, né? Estados de equilíbrio, que estão também na nossa definição de estabilidade. E esse estado de equilíbrio aqui a gente vai usar a notação, a gente vai denotar ele por UB, né, que também é conhecido como estado base. Por exemplo, né, um estado base comum, que é essencialmente o estado base que a gente vai considerar na maior parte do curso, né, em praticamente toda a essência do curso, são soluções de regime permanente. Então, as soluções de equilíbrio, que a gente usa estados, né, de equilíbrio, as soluções de equilíbrio do sistema dinâmico que a gente já está considerando, cuja análise de estabilidade a gente está interessado em fazer, denotado por UB, é o que a gente também chama de estado base, né, mais comumente conhecido como estado base, e a gente vai considerar aqui, na maior parte do curso, soluções de regime permanente. Esse tipo de solução pode ser também soluções de transientes, por exemplo, soluções periódicas, mas aí você precisa usar teorias mais avançadas, como a teoria de Floquet, para poder analisar. Tá? Então a gente vai se concentrar, pelo menos por enquanto, no caso particular, onde o estado base é uma solução de regime permanente. Tá? E, por fim, esse sistema dinâmico, a gente está interessado em entender o comportamento, a estabilidade do sistema dinâmico, quando esse estado de equilíbrio, quando o seu estado de equilíbrio é perturbado. E, de modo geral, essa perturbação que a gente considera é de ordem pequena. A gente denota aqui como algo de ordem epsilon, sendo epsilon apenas um parâmetro de perturbação, né? A amplitude da perturbação sendo um número pequeno, né? Por parâmetro de perturbação se subentende um número pequeno, onde, né, é importante notar, né, que o escoamento base, então, ele seria de ordem 1, enquanto que a perturbação seria de ordem epsilon. Tá? Então a gente pode agora revisitar esse conceito de estabilidade, né? Voltar para aquela definição, né? O que a gente está chamando aqui de uma definição física, né? A habilidade do sistema, agora denotado por U de T, em restaurar seu estado de equilíbrio, agora denotado por U de B, quando submetido a uma perturbação que a gente vai chamar a partir de agora o P. Tá? Essa interpretação agora da definição anterior, criando essa nomenclatura de U, o B e o P para as nossas variáveis, tem um correspondente, então, matemático. Né? Onde, então, o que a gente está tentando fazer? Né? A gente quer entender o comportamento do nosso sistema original, né, quando ele é perturbado do seu estado base, do seu estado de equilíbrio, e a gente quer entender o que acontece com essa solução, né? Onde, como a gente já mencionou em cima, é bom escrever, né, que epsilon é o parâmetro pequeno
de perturbação. Tá? Então, a pergunta, ela se torna, então, o que acontece com U na medida que o tempo vai para o infinito, né? Quando o tempo vai para o infinito, numa análise assintótica, o nosso sistema volta a ser o B, né? Ou seja, né, U de P, quando o tempo vai para o infinito, ele tende a zero? Essa que é a pergunta que a nossa análise de estabilidade tenta responder. Tá? Uma vez perturbado, o que acontece com o sistema? Onde, lembrando que a gente considera pequenas perturbações. Tá? E a ideia é que a maioria dos sistemas dinâmicos, isso acontece em vários casos de interesse, principalmente nos casos que a gente vai dar mais atenção aqui nesse curso, como, por exemplo, as equações de Navier-Stokes. Nesse caso, as taxas de crescimento e decaimento dessas perturbações, elas são independentes da amplitude inicial da perturbação. Tá? Então, isso significa que a gente consegue determinar informações relevantes sobre o comportamento da estabilidade da perturbação fazendo uma análise considerando perturbações infinitesimais, né? O que vai nos permitir fazer, por exemplo, linearizações do problema, o que simplifica drasticamente a análise matemática que a gente tem que fazer. Então, por isso que a gente considera esse epsilon um parâmetro pequeno, que a gente vai estar considerando pequenas perturbações, dada essa natureza da maioria dos sistemas de interesse nossos aqui no curso, onde as perturbações, essas taxas de crescimento, que são o que determina a instabilidade do sistema, né? A gente está interessado em, uma vez perturbado, essa perturbação ela vai crescer ou ela vai decair? Se ela crescer, o sistema é instável; se ela decair, ele é estável. E essas taxas de crescimento que a gente tem que determinar para descobrir qual dessas duas hipóteses a gente tem, ela é independente da amplitude da perturbação. Então, por isso que a gente pode proceder com uma análise linear, que é o que a gente vai fazer ao longo do resto do curso. Tá? É claro que essa definição de se cresce é instável, se decai é instável, é bastante simplória, mas ela já ilustra e justifica aqui a consideração apenas de perturbações de pequena amplitude. Bom, agora que nós já discutimos os conceitos fundamentais associados à análise de estabilidade linear, a gente pode entrar numa discussão mais profunda sobre a técnica em si, né? Quais são as etapas que a gente precisa galgar para poder fazer uma análise, né? Matematicamente falando, né? Quais são os passos matemáticos que nós precisamos seguir. O primeiro deles é simplesmente a linearização do nosso sistema dinâmico. Tá? E a gente faz isso usando série de Taylor. Tá? Como a gente já tinha mencionado antes, o sistema dinâmico é perturbado utilizando uma perturbação de pequena amplitude, então isso permite com que a gente possa desprezar termos não lineares da nossa equação, de modo a construir um sistema mais simples de ser analisado. Né? Então a gente faz isso simplesmente expandindo o f de u, né, que representa, né, a parte seria a função que determina o regime permanente do nosso problema, né, se du dt fosse zero. Então, se a gente expandir isso em torno da solução base, usando expansão em série de Taylor, a expressão pode ser escrita dessa forma. Onde a gente está desprezando aqui, né, que está, esse O significa ordem, né, então tem os termos não lineares, né, de ordem quadrática, cúbica, etc., estão todos embutidos dentro desse último termo. O que aparece aqui é o tradicional jacobiano, né, que é derivada da função em relação à nossa variável, e a função avaliada na solução de regime permanente, na nossa solução base. Tá? Como o sistema está sendo avaliado, expandido em torno da função base, a gente sabe que, como a função base, no nosso caso particular, satisfaz o sistema, a versão estática do sistema, né? Então o f de ub tem que ser igual a zero. Né?
Então, isso aqui ocorre, né, porque isso aqui, na verdade, é a equação do sistema estático. Né? Ou seja, é a equação que rege o comportamento do regime permanente do nosso sistema. Além disso, a gente sabe pela própria definição que o T menos o B é igual ao P. Essa é a definição da nossa perturbação. Né? É claro, onde tem um epsilon aqui na frente, porque a gente escreve o P de maneira dimensional de ordem 1, então o parâmetro que rege a magnitude da perturbação é o epsilon, que é um parâmetro pequeno. Né? Essa foi a nossa definição da decomposição da variável original em torno de uma base mais uma perturbação. Então a gente pode escrever agora o f de u como sendo simplesmente um epsilon de df du avaliado em b. Ao invés de escrever u igual ao b, a gente vai escrever b para simplificar a notação. Então, u menos o b, na verdade, é o epsilon vezes o p, que é a nossa perturbação. Né? E esses caras aqui, que ficaram de fora, os termos não lineares, a gente escreve numa notação simplificada como algo de ordem epsilon quadrado, que é o maior termo. Na verdade, isso aqui incluiria termos de ordem maiores, mas o termo dominante seria de ordem epsilon quadrado, uma vez que epsilon é um número pequeno, então termos de ordem epsilon ao cubo ou mais seriam menores ainda. Então, substituindo isso aqui dentro da equação do sistema dinâmico, a gente pode escrever que o du dt ele é o dub dt mais epsilon dup dt, e substituindo a expansão para f, a gente pode escrever que isso é igual a um epsilon df du avaliado na base, né, vezes a perturbação, e de novo os termos não lineares ficam embutidos dentro dessa ordem epsilon quadrado que representa todos os termos de ordem maior que epsilon dentro do nosso problema. E a gente sabe que como nossa solução base é, na verdade, aqui uma solução de regime permanente, du b dt tem que ser igual a zero, né? Uma vez que isso representa o regime permanente. Na análise que a gente está fazendo aqui, o que faz então que a equação final para a nossa perturbação linear fique com essa cara. Né? Então, essa é a nova equação linearizada que a nossa perturbação precisa satisfazer. A segunda etapa da análise de estabilidade, né? A primeira etapa a gente acabou de ver foi a linearização. O segundo passo, então, agora vem na modelagem do comportamento da perturbação linear. E nesse caso aqui, a gente assume, né, a hipótese clássica de modos normais, né, onde a gente assume que essa perturbação linear tem um comportamento de ondas, então ela pode ser decomposta usando uma série de Fourier. Né? Isso acontece porque o escoamento base que a gente usa não varia no tempo. Então, essa homogeneidade temporal do escoamento base nos permite escrever, decompor, né, a nossa perturbação dessa forma. Onde I é um número complexo, ômega n são as n e o n é a autofunção. Se isso fosse um sistema algébrico, seria o autovetor, e o ômega n é o autovalor do nosso problema. Né? A gente assume aqui um pacote de ondas, né? Então, a princípio, diversos tipos de perturbação diferentes são incluídos na análise. Então, substituindo essa aproximação aqui
não aproximação, né? Substituindo essa formulação, essa dependência, essa decomposição da perturbação linear na nossa equação linearizada, a gente fica com uma equação com essa cara. Tá? Aqui. Esse é o termo da derivada temporal e o termo da função um jacobiano, né? A derivada da função com u avaliada na base, fica com esse formato, né? Então, dessa forma, a gente pode combinar essas equações, passar os somatórios para o mesmo lado da equação e combinar esses termos de modo a reescrever essa equação dessa forma. Ou seja, a gente pode ver aqui claramente que para que esse problema tenha uma solução não trivial, né, para que as autofunções U de n possam ser diferentes de zero, uma vez que a nossa exponencial complexa vai ser sempre diferente de zero num tempo finito, esse termo entre parênteses precisa ser nulo. Isso é o que caracteriza, então, né, classicamente um problema de alto valor. Né? Então, ou seja, resumindo aqui, se o de n vai ser diferente de zero, a gente precisa então impor que o df du avaliado na base mais i ômega n vai ser igual a zero. Tá? Isso está escrito dessa forma, assumindo que o f é um escalar, né? O u, na verdade, é um escalar, e o f representa uma única equação. Se o f representar um sistema de equações e o u for um vetor de variáveis, a gente inclui simplesmente a identidade aqui do lado e a gente monta o nosso sistema da mesma forma. Né? Lembrando que essa frequência ela também assume uma forma complexa. Né? Ela tem um valor complexo e pode ser decomposta numa parte real mais uma parte imaginária. Tá? E com isso, a gente nota, avaliando, né, a gente consegue separar o significado da parte real e da parte imaginária dessa frequência, que vai, na verdade, dizer que tipo de comportamento temporal, né, o nosso modo de Fourier vai ter. Então, se a gente substitui isso aqui na nossa exponencial complexa, a gente pode reescrever ela dessa forma. Né? A gente separa aqui a parte real da parte imaginária. E aí a parte real, que é esse termo, na verdade, a parte associada à frequência real, né, é uma exponencial complexa que pode então ser decomposta dessa forma. Né? Isso nada mais é do que um cosseno de ômega n RT menos i seno de ômega n RT. O que significa o quê? Isso aqui representa nada mais do que uma fase, a variação de fase da perturbação. Né? Então a gente pode escrever fase aqui também. E o outro termo que sobrou, ele é real, então ele não precisa de decomposição. Então, consequentemente, esse termo aqui controla a amplitude da perturbação, né? Do mesmo jeito que está escrito desse lado. Então, nós temos um termo que é a fase da perturbação e um termo que é a amplitude, controla a amplitude dessa perturbação. Sendo que os valores, tanto da parte complexa quanto da parte real da nossa frequência, são determinados a partir desse problema de alto valor.
Bom, tendo definido o problema de alto valor a ser resolvido, então a última etapa da análise de estabilidade é simplesmente fazer o cálculo desses autovalores. Né? Então, repetindo aqui a nossa equação, esse é o nosso problema de alto valor, reescrevendo ele aqui, a gente pode também usar uma notação um pouco diferente, a gente chamar esse jacobiano de uma matriz A e esse termo resultante aqui de uma matriz B, que seria, na verdade, nesse caso específico, né, menos I vezes a identidade, a gente pode olhar para duas metodologias de solução distintas. Né? A gente teria um método direto de cálculo dos autovalores, né? Onde a gente pode escrever esse cara como um problema de alto valor generalizado, né? Voltando aqui com a autofunção, que é a nossa perturbação. Então, usando os valores de A e B definidos aqui, o A é o próprio jacobiano e o B é menos esse termo, a gente pode escrever, menos esse termo sem a frequência, né? A gente pode escrever o problema de alto valor generalizado nessa forma, e aí você utiliza, a gente diz método direto, porque você pode utilizar algum pacote, alguma rotina pronta, pré-programada, que faz o cálculo direto de todos os autovalores desse sistema. Né? Normalmente, isso aqui é baseado em alguma variação do método Q, que é o método direto tradicionalmente mais utilizado, mais implementado nesses pacotes, como LAPACK ou dentro até do próprio Matemática ou MATLAB, por exemplo. Uma outra alternativa seria resolver isso aqui usando um método iterativo, indireto ou iterativo. Né? E a ideia é simples, ao invés de resolver o problema de alto valor na forma de um problema de alto valor generalizado, onde você calcula todos os autovalores do sistema de uma só vez, você pode tirar o determinante do teu problema de alto valor, que poderia ser escrito dessa forma, né? E aí, com isso, você monta uma equação algébrica não linear, que também é conhecida como equação de dispersão, onde você utiliza, então, algum método de busca de raízes, né, dessa equação para encontrar quem são os valores dos autovalores, né, das frequências aqui complexas do nosso problema. Então são duas alternativas aí comumente utilizadas para encontrar esses autovalores. Né? Uma vez determinado, então como é que a gente entende o comportamento da nossa perturbação linearizada? Né? A pergunta então é qual é o comportamento esperado, né? Temporal, né? Das nossas perturbações lineares. Né? Então, uma primeira coisa que a gente pode olhar é como é que é a fase dessa perturbação. Né? E aí a gente tem duas alternativas. Se a parte real da nossa frequência for igual a zero, o que a gente tem, então, é uma perturbação que é estacionária. Ela não tem oscilação. E se a parte real dessa frequência for maior que zero, essa perturbação, então, ela é oscilatória. Então, esse é o comportamento da fase da nossa perturbação e o comportamento da amplitude ele é determinado, então, olhando a parte complexa da frequência, que é o ωi. Se esse cara for menor que zero, então a nossa perturbação ela é estável, ela vai decair com o tempo. Se essa perturbação tiver uma
gente chama de a parte complexa, né, a gente chama de a famosa taxa de crescimento. A parte real é a frequência da perturbação e a parte complexa é a taxa de crescimento. Se ela for igual a zero, consequentemente a perturbação ela é neutra, ela não cresce nem diminui, né? Análogo àqueles exemplos da bola num plano que a gente viu anteriormente. E, finalmente, se essa frequência, se a parte complexa da frequência for maior que zero, então a nossa perturbação ela é instável, ela vai crescer no tempo. Tá? Então, exemplos aqui que nós podemos dar para ilustrar esses comportamentos. Então, o primeiro exemplo aqui, se a gente considerar, por exemplo, que a parte real é zero e a parte imaginária é menor do que zero, né? Então a gente tem uma perturbação estável, né? Estável e estacionária, né? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer um gráfico do comportamento dessa perturbação com o tempo, dada uma amplitude inicial, ele simplesmente iria decair para zero, porque ela é estável. Esse decaimento acontece de maneira monotônica, uma vez que a perturbação é estacionária. Um outro exemplo para auxiliar ainda mais o entendimento do que essas frequências representam, se a gente tiver um caso, por exemplo, em que a parte real é maior do que zero e a parte imaginária dessa frequência também é maior do que zero, o comportamento gráfico da nossa perturbação teria a seguinte cara: se a gente tem uma amplitude inicial, então essa perturbação ela cresce, a gente pode ver um crescimento de amplitude da perturbação, ao mesmo tempo que você tem uma oscilação, né, no comportamento dela. Então essa oscilação aqui é dada pela frequência, pela parte real da frequência, e o crescimento de amplitude é dado pela parte complexa da frequência.